Muitas vezes a gente perde tanto tempo procurando uma forma de rentabilizar melhor nosso dinheiro que a gente esquece que às vezes as melhores formas de realmente aumentar algum resultado estão dentro de casa. E há mais ou menos 5 anos atrás eu parei para fazer conta, parei para refletir e eu consegui economizar R$ 22.000 ao ano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, você deve estar se perguntando como que ele economizou R$ 22.000 ao ano. Mas eu vou te falar. O tema do vídeo de hoje é justamente a comparação sobre, poxa, vale a pena a gente ter um carro e usar um carro para tudo que a gente faz? Ou vale a pena a gente usar um táxi, né? Eu já te adianto o seguinte, se a gente for falar puramente do lado financeiro da coisa, se eu fosse colocar o Uber aqui no exemplo, a gente nem precisaria gravar um vídeo porque o Uber vai valer muito mais a pena. Mas vamos seguir da forma mais convencional e vamos abordar alguns pontos que são muito relevantes nessa discussão. Então vamos lá, carro ou táxi, né? Essa é a pergunta. Então, tem alguns pontos que a gente precisa refletir, porque obviamente o carro tem muitos benefícios, né, que são relativamente intangíveis. Então, poxa, às vezes você gosta de ter o seu lugar, o seu ambiente, né, você quer ter o seu carro que você sabe que ninguém usou, né? E é muito importante às vezes quando você tem uma família, você tem mais pessoas na família que dependem de você. Porém, olhando exclusivamente do lado financeiro, você tem que ter muito cuidado. Porque você tem que pensar em, será que vale a pena todo esse esforço financeiro que eu estou fazendo para ter esse outro benefício, né? E qual que é exatamente esse esforço financeiro? No final do vídeo eu vou dar alguns números um pouquinho melhores, mas vamos parar para pensar. O primeiro ponto, e o que ninguém olha, é o que a gente chama de depreciação. O que é depreciação? Imagina que você foi numa concessionária e acabou de comprar um carro 0 km. Você pagou R$ 100.000 no carro. Só que esse carro é zero. Então ele tem cheiro de novo, você sabe que não vai dar problema, vai demorar muito para acontecer alguma coisa, você pode confiar que só você usou o carro, não precisa se preocupar com quem está usando o carro de você, se está tudo redondinho, se está tudo funcionando, você tem garantia. Então esse carro é um carro novo, né? Você não tem que se preocupar. Só que a partir do momento que você tira ele da concessionária, ele começa a perder valor. Porque se alguém for comprar de você esse carro, essa pessoa não sabe exatamente o que você fez com o carro, ela não sabe exatamente a condição do carro, a chance de dar algum problema aumenta, o prazo da garantia diminui, então começam a ter certos riscos que podem impactar em prejuízo financeiro para essa nova pessoa. Então, significa que, se você comprou o carro por 100 mil, quando você for revender esse carro, você provavelmente vai perder valor. E isso é o que a gente chama de depreciação de uma forma mais resumida, tá? A depreciação de carro no primeiro ano que você compra, geralmente é de 15%. Então, se você pagou R$ 100.000, você provavelmente vai perder R$ 15.000 no primeiro ano. Então, se você pagou 100 mil e for vender o seu carro daqui a um ano, então, se você pagou 100 mil no carro e for vender daqui a um ano, você provavelmente vai perder R$ 15.000. Agora, se você não tivesse com o carro, tivesse usando táxi exclusivamente, pensa, você não só não iria gastar 15 mil, porque foi um prejuízo, como 100 mil reais aplicados te renderiam possivelmente 15 mil reais. Só que a gente já está falando de uma diferença de 30 mil reais, tá? Então o primeiro ponto que você tem que ter em mente quando você for calcular o que vale mais a pena ou não é depreciação. Pensa nisso, porque depois do primeiro ano o carro continua perdendo valor. Então aqui entra um conceito interessante que é o conceito de quando a gente compra algum bem, quando a gente compra um apartamento, uma casa, um carro, qualquer coisa, a gente acha que a gente está aumentando os nossos bens. A gente está aumentando o nosso ativo, né, o nosso patrimônio líquido. Mas na verdade, não. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente está comprando um passivo. Você está comprando uma dívida, cara. Então,
provavelmente você vai ter que desembolsar muito dinheiro para você manter isso tudo, né? E o carro geralmente gera muito prejuízo financeiro. Mas vamos lá. Depois disso, você tem que pensar no IPVA. Quando você tem um carro, você tem que pagar IPVA. E o IPVA, vamos supor que saia R$2.000 no ano, né? Que é o imposto que você tem que pagar, né, para os veículos, automotores, tal. Você tem que pagar anualmente essa taxa. Se for R$2.000, já é um valor que não volta mais. Você perdeu esse dinheiro, né? Depois disso, se você quiser fazer um seguro, e que geralmente todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros tentam ou tem um seguro, né? Você vai pagar também mais um dinheiro, que não volta. Você está tentando se blindar de um possível risco, mas um risco que é consequência de você ter um carro, né? Então, vamos supor que você pague mais R$2.000 aqui. A gente já está falando de R$4.000 que não voltam, né? E, além de tudo, quando você quer manter o seu carro em boas condições, porque ninguém quer ter um carro e não cuidar bem dele também, senão essa depreciação vai aumentar muito mais. Se você quer cuidar do seu carro, você precisa fazer revisões. E não só revisões, você precisa fazer uma manutenção. Uma vez, inesperadamente, eu precisei trocar todos os pneus do meu carro. Foi uma coisa que eu não estava esperando e gerou um baita prejuízo para mim, tá? Isso é inevitável, vai acontecer. Óbvio, um carro novo, ele tem menos problema, mas isso acontece, é inevitável, vai acontecer, tá? Mas duas coisinhas que a gente precisa ter em mente é combustível, porque você vai ter o carro, você vai se deslocar, então você vai pagar, né, combustível. E como a gente sabe, o combustível sobe bastante, geralmente sobe muito, dá um baita prejuízo, né? Você fica parado no trânsito, enfim, você se desloca para qualquer lugar, você paga, e você geralmente paga bem, né? Você gasta o dinheiro com combustível. Se a gente for falar de R$300, R$400 ao mês, a gente está falando de quase R$4.000, né, ao ano. Então já é mais um custo legal. E se, assim como eu, você trabalha em algum escritório, alguma coisa assim, você gasta muito estacionamento, né? Se você tiver um escritório ou trabalhar para alguém em uma região nobre, né? Se você trabalhar numa Faria Lima, numa Paulista, numa Berrini, alguma coisa assim, só o estacionamento mensal já vai dar algo em torno de R$300, R$400. E fora isso, sempre que você for sair, você também vai ter outro estacionamento. Coloca esse custo ao ano, é um custo gigantesco, né? E além de tudo, aqui entra o principal problema e risco que você pode ter. Eu usei o exemplo de você pagando um carro à vista no valor de R$100.000, tá? Só que eu disse à vista. Agora, puxando alguns números aqui, né, sobre como é o hábito do consumidor e tudo mais, o brasileiro tende, geralmente em 70% das vezes, a 90%, dependendo do mercado, a financiar qualquer produto. E quando a gente está falando de um bem de valor alto, né, a gente está falando de um imóvel, a gente está falando de um automóvel, qualquer coisa assim, você geralmente compra financiado. E se isso acontece, você acaba pagando 2, 3 vezes o valor do bem. Então um carro, que a gente estava usando o exemplo de 100 mil, na verdade, muita gente paga 200, 300 mil reais. Tá? Então você está pagando tudo isso para você poder parcelar, caber no bolso e tudo mais, mas na verdade, se você fizer uma conta, muitas vezes um táxi vai suprir todas as suas necessidades. Tá? Então para fazer conta. Imagina por alguns instantes você indo trabalhar todos os dias de táxi e voltando todos os dias de táxi. Parece que vai dar um dinheirão, mas você não tem nenhum compromisso fora esse. É só isso que você vai gastar, né? Então, financeiramente, geralmente vale a pena fazer isso. Hoje, a gente tem Uber. Você tem um Uber à disposição. Eu já usei Uber, enfim, apesar do que todo mundo fala, né? Tem risco, não tem risco, enfim. É um dos serviços hoje globais mais utilizados, né? Então, é muito barato. Tem muita gente agora, está passando por um processo de reestruturação no Brasil, isso, né? A questão de quem pode ser Uber, quem não pode, tudo mais, então está ficando muito mais organizado. Então, se a gente for pensar exclusivamente do ponto de vista financeiro, provavelmente usar um táxi, usar um Uber, vai sanar todos os seus problemas, vai diminuir muito o seu custo
e vai deixar uma gordura muito grande que você, sua família, podem usar para investir melhor e ajudar a formar um patrimônio superior, uma aposentadoria mais digna. Você vai poder usar esse dinheiro às vezes para realizar algumas viagens extra. Porque pensa, se você economizar 20 mil reais no ano, dá para você fazer muita coisa, dá para você viajar muitas vezes, ou dá para você levar a sua família para viajar. Então você tem vários benefícios agregados. Mas vamos lá, não me julgue, porque eu só estou falando aqui do ponto de vista financeiro, tá? Para algumas pessoas isso pode ser mais conveniente, mais cômodo, como para mim, porque até pouco tempo atrás eu ia muito em reunião. E como eu ia muito em reunião, o processo de pegar o carro, me preocupar, gastar com estacionamento, pegar trânsito e tudo mais, era muito custoso para mim, tá? Então pegar táxi me economizava muita coisa, porque além de não precisar pagar estacionamento, me preocupar com batida e tudo mais, eu também podia ir tranquilo me preparando para todas as reuniões. Agora, óbvio, quando você tem uma família maior, isso já muda um pouco de figura. Mas falando exclusivamente do ponto de vista financeiro, provavelmente o táxi Uber é a melhor opção. A exceção a isso é quando você tem que percorrer distâncias muito longas, muito longas, quando você demora 1, 2, talvez até mais horas para chegar no seu trabalho. E o objetivo do vídeo não foi comparar nada com um ônibus ou um transporte público, porque em quase 100% das vezes o transporte público vai fazer mais sentido financeiramente. Só que, óbvio, ele não é tão comparável a um serviço de táxi, um Uber ou um carro próprio. O nível de conforto costuma ser muito diferente, tá bom? Pessoal, espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma a começar a refletir sobre essa economia de custos. Esse foi o primeiro vídeo dessa série de como economizar, né? Eu estou bolando uns vídeos muito legais para tentar te ajudar a economizar mais, porque às vezes é mais importante a gente gastar menos do que ganhar mais em um investimento bem feito, tá? Mas a consequência de economizar mais é poder investir melhor, em maior quantidade e chegar ao seu objetivo mais cedo. Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, eu te espero nos próximos. E se você precisar de alguma coisa ou tiver alguma dúvida, deixa aqui nos seus comentários, tudo bem? Se você também não conseguir fazer o cálculo ou ficar muito difícil, tiver alguma dúvida quando você for comparar táxi com carro, me deixa também nos comentários que eu te ajudo, tá bom? Até a próxima, um abraço, até lá!